Você já ouviu falar de Oneri? Um homem que começou sua vida como um policial exemplar, defensor da lei e da ordem, mas que acabou se tornando o executor mais letal da família Corleone. Um homem que, ao longo de sua jornada, provou que o conceito de justiça pode ser tão maleável quanto a vontade de quem está no topo. Mas onde tudo começou? Como um policial honesto acabou como um dos homens mais temidos da máfia. Antes de se tornar a mão armada de Michael Corleone, Oneri era um policial dedicado do Departamento de Polícia de Nova York. Honesto, disciplinado e, acima de tudo, implacável. Neri não apenas seguia as regras, ele as impunha com uma severidade que o tornava tanto respeitado quanto temido. Sua missão era clara: manter a ordem, custe o que custar. Mas essa obsessão pela disciplina escondia algo sombrio. Dentro da comunidade italiana, Neri era visto como um guardião. Ele não tolerava desvios de conduta, especialmente entre os seus. Se um jovem italiano quebrasse as regras, Neri era o primeiro a fazer justiça. Ele acreditava estar protegendo sua cultura, sua origem, sua honra. Mas o que aconteceria quando essa fúria se voltasse contra aqueles que ele mais amava? O primeiro grande erro de Oneri não veio das ruas, não veio do submundo do crime. Ele nasceu dentro de sua própria casa. Em um acesso de raiva incontrolável, Neri espancou brutalmente seu próprio sobrinho por um simples insulto. Foi nesse momento que sua máscara de policial exemplar começou a rachar. Sua esposa, aterrorizada com a violência que crescia dentro dele, decidiu abandoná-lo. O homem que um dia foi visto como um símbolo de justiça estava agora perdendo tudo o que mais importava. Mas a queda de Oneri não pararia por aí. O evento que mudaria sua vida para sempre aconteceu quando ele cruzou o caminho de um dos homens mais perversos de Nova York, W.X. Baynes, um traficante cruel e cafetão implacável. Baynes havia marcado para sempre uma jovem inocente de apenas 12 anos, e Neri viu naquele homem tudo o que desprezava. Para ele, Baynes não era apenas um criminoso, era um monstro que precisava ser eliminado, e foi exatamente isso que ele fez. Sem hesitar, Neri o executou a sangue frio, acreditando que estava fazendo justiça. Mas, para o sistema que ele servia, aquilo não era justiça. Era assassinato. De herói, ele passou a criminoso. O policial honesto agora era um assassino condenado. E foi nesse momento que ele percebeu: a lei que ele tanto defendeu nunca esteve ao seu lado. Aquele dia marcou o fim de Oneri como policial. Mas também foi o início de algo muito maior. Pois, enquanto ele via sua antiga vida desmoronar, alguém estava observando. Alguém que enxergava nele um talento único. Um talento que poderia ser usado para algo muito mais lucrativo. E foi assim que o caminho de Oneri cruzou-se com o de Michael Corleone. A queda de Oneri como policial foi rápida e brutal. De um dia para o outro, ele deixou de ser um defensor da lei para se tornar um assassino condenado. Mas enquanto a sociedade o via como um criminoso, havia aqueles que enxergavam nele algo muito mais valioso. Pois um homem que já esteve dentro do sistema sabe exatamente como destruí-lo. No momento em que foi afastado da força policial, Neri se viu sozinho, sem distintivo, sem família, sem propósito. Mas foi nesse vazio que surgiu uma nova oportunidade. Uma oportunidade que veio de onde ele menos esperava: a família Corleone. A conexão veio através de seu sogro, um homem com laços estreitos com o submundo. Ele sabia que a Oneri ainda tinha muito a oferecer, mas não como policial, e sim como algo muito mais letal. A recomendação chegou até Tom Hagen e Peter Clemenza, dois dos homens mais poderosos da família Corleone. Eles sabiam que um ex-policial como Neri poderia ser uma peça rara no xadrez da máfia. Mas havia um problema. De acordo com as regras da Cosa Nostra, ninguém que já tivesse sido policial poderia entrar para a organização como homem feito, um membro de pleno direito da família. A traição potencial era um risco muito grande. Mas Michael Corleone não era um homem que seguia regras quando elas não lhe beneficiavam. Ele via em Neri algo que os outros não viam. Michael entendia que os tempos estavam mudando. A máfia não podia mais agir apenas na brutalidade. Precisavam de homens leais, inteligentes e, acima de tudo, discretos. E a Oneri era exatamente esse tipo de homem. Diferente de Luca Brasi, o lendário executor de Vito Corleone, que era uma força bruta e incontrolável, Neri trazia algo mais refinado. Ele tinha a experiência da polícia, conhecia os métodos da lei, sabia onde estavam os pontos fracos do sistema. Ele não apenas sabia matar, sabia quando, onde e como fazer isso sem deixar rastros. A proposta foi feita, mas aceitar significava um sacrifício. Para provar sua lealdade à família,
Neri precisaria abandonar qualquer vestígio de sua antiga vida. Seu casamento já havia sido destruído, mas agora ele precisava aceitar esse fato sem olhar para trás. Precisava cortar laços, apagar sua identidade, renascer como um homem na família Corleone. E ele aceitou. A partir daquele momento, Neri não era mais um policial. Ele se tornou algo muito mais perigoso. Se tornou o executor pessoal de Michael Corleone. Mas seu verdadeiro teste ainda estava por vir. Pois para provar que sua lealdade era absoluta, ele teria que realizar um serviço que marcaria seu nome para sempre na história da máfia. A execução de Emilio Barzini. A guerra entre as famílias mafiosas estava chegando ao fim, e Michael Corleone precisava dar seu golpe final. Ele sabia que, para consolidar seu domínio, precisava eliminar de uma vez por todas seus inimigos. E no topo da lista estava Emilio Barzini, o verdadeiro cérebro por trás da tentativa de destruição da família Corleone. Mas essa não seria uma execução comum. Esse não era um alvo qualquer. Barzini era um dos chefes mais poderosos de Nova York, sempre cercado por segurança, sempre atento a qualquer movimento suspeito. Um ataque frontal seria suicídio. Se Michael quisesse vencê-lo, precisaria de alguém frio, calculista e absolutamente implacável. Esse alguém era Neri. O plano era simples, mas requeria perfeição. Neri usaria sua antiga identidade para se aproximar do alvo. Vestiria seu uniforme de policial pela última vez, entrando no prédio de Barzini sem levantar suspeita. Afinal, quem desconfiaria de um policial? A cena é silenciosa, quase teatral. Enquanto Barzini desce os degraus do tribunal, sentindo-se seguro, acreditando que o pior já passou, ele nem percebe o homem à sua frente. Um policial, parado, imóvel, esperando. E então, o momento certo chega. Sem hesitação, sem emoção, Neri saca sua arma e atira. 2 disparos certeiros. O corpo de Barzini desaba nos degraus de pedra. Sua segurança reage tarde demais. O assassino já se foi. O trabalho foi limpo, sem margem para erros. Em questão de segundos, Emilio Barzini, um dos homens mais poderosos da máfia, deixou de existir. E com isso, Michael Corleone selou seu reinado. Mas algo mudou em Neri naquele dia. Ele não era mais apenas um executor. Agora, ele era a mão invisível de Michael, o homem encarregado de fazer o que precisava ser feito, sem perguntas, sem arrependimento. E esse caminho levaria a algo ainda mais sombrio, pois sua próxima missão não seria eliminar um inimigo, seria eliminar alguém da própria família. A lealdade de Neri nunca foi questionada. Desde que entrou para a família Corleone, ele cumpriu cada ordem sem hesitação. Ele não era apenas um executor. Ele era a sombra de Michael Corleone, o homem que fazia o trabalho sujo para que seu chefe jamais precisasse sujar as mãos. Mas havia uma diferença entre matar um inimigo e matar alguém da própria família. E a próxima ordem de Michael era a mais difícil de todas. O alvo não era um traidor qualquer. Não era um Barzini, um Moe Greene ou um policial corrupto. O nome que estava na lista de execuções era Fredo Corleone, o próprio irmão de Mike. Fredo havia cometido o pior dos pecados. Havia traído a família, conspirado com Iman Hote, colocado tudo a perder. E Michael não podia permitir que uma traição dessas ficasse impune. Mas ele também não conseguia fazer isso sozinho. Foi por isso que, no momento decisivo, quando Fredo já não suspeitava de nada, quando acreditava que ainda poderia ser perdoado, Michael não disse uma palavra. Apenas olhou, e Neri entendeu. Naquela troca silenciosa de olhares, um destino foi selado. No dia seguinte, Fredo foi convidado para um passeio de barco. O lago Tahoe estava calmo. A água refletia o céu como um espelho. Fredo segurava seu terço, murmurando uma prece, sem perceber que aquele seria seu último momento. Então, um único disparo ecoou. O corpo caiu sem resistência, afundando lentamente nas águas escuras. E Neri fez o que sempre fez, sem hesitação, sem emoção, sem arrependimento. Mas naquele dia, algo mudou, pois enquanto Michael assistia de longe, sozinho, consumido pelo peso de sua decisão, Neri percebeu que, mesmo sendo a mão que executava as ordens, ele nunca seria o homem mais solitário dessa história. No final, Michael perderia tudo: o império, a família, a alma. E Neri estaria lá, até o fim.